Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Que é o Espiritismo. Bom dia, boa tarde, boa noite e feliz por um desses períodos poder estar com vocês levando conhecimento da doutrina espírita pelo canal Onda Espírita, aonde fica o meu convite para vocês conhecerem. Vale a pena, tem bastante atividade diversificadas, aonde nós trazemos o conhecimento da doutrina já no nosso dia a dia, com várias, digamos assim, situações, com vários assuntos, entrevistas, música, evangelho no lar, minutos com o Espiritismo, o que é o Espiritismo, psicografia. Venha conhecer, vale a pena. E vamos dar continuidade ao que é o Espiritismo. No vídeo anterior, nós terminamos a biografia de Allan Kardec, onde ele parte para a pátria espiritual. Não podemos deixar de falar de Gabriele, a sua esposa, que deu continuidade a todo o seu trabalho no anonimato, gente. Olha que beleza. Ajudando os divulgadores. Ela não poderia estar na Associação Espírita de Paris, né, parisiense, na academia, mas ela estava nos bastidores, como sempre esteve com Allan Kardec, ajudando a divulgação e aprimorando a doutrina espírita. Tanto é que ajudou muito no livro Obras Póstumas, que veio após. Maravilha, né? Então vamos dar continuidade falando um pouco desse livro. Esse livro ele é formado em diálogos. Allan Kardec ele tinha uma preocupação muito grandiosa em levar o conhecimento da doutrina para todos. Importante porque a doutrina espírita ela não é direcionada como uma religião. Ela tem a religiosidade porque religa com o plano maior, religa-se com Deus. Mas a preocupação dele era levar para todos esse conhecimento, essa filosofia, essa ciência, que como eu sempre falo, que tira aquele véu do mistério da vida, mostrar para todos que a vida continua, que nós somos passageiros, que há muitas moradas mesmo na casa de meu pai, e que nós possamos estar aqui hoje, amanhã estar acolá. Maravilhoso! Então essa é a preocupação dele, e por isso que ele fez esse livro, como nós chamamos de opúsculo. Eu achei interessante a palavra opúsculo, porque quer dizer textos impressos de poucas páginas, que é esse o objetivo desse livro, rápido, para que a gente possa entender. Sempre a preocupação em levar o conhecimento a todos. Maravilha, né? E no preâmbulo do livro, que é o que antecede já os diálogos, né? Porque nós temos assim, eu até coloquei aqui para vocês, que eu achei interessante os diálogos. O primeiro capítulo seria assim aquela parte em que as pessoas desconhecem os princípios, fazem as perguntas, mas sem o conhecimento, porque se tivesse o conhecimento aprofundado da doutrina, eu não teria nem a necessidade, mas Allan Kardec faz questão de conversar com todos. O segundo capítulo já fala mais um resumo do livro dos médiuns. E o terceiro capítulo é realmente o livro dos espíritos, mas aquela maneira mais profunda, dentro da filosofia, dentro da moral e até da parte psicológica. Olha que interessante, vale a pena, sempre aberto. Então, no preâmbulo do livro, diz o seguinte: o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Olha que bacana, né? E ele diz assim, que nós podemos defini-lo da seguinte maneira: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Olha que maravilha! E ela diz o seguinte, que nós podemos estar sempre em grandes mudanças no nosso dia a dia e o próprio Espiritismo, ele também vai estar em constante mudança. Então, é um aprimoramento maravilhoso.
Então aqui nós vamos começar então a falarmos sobre esse diálogo, que o primeiro diálogo, gente, que Kardec tem é com o crítico. Eu fui procurar para poder passar para vocês porque eu achei interessante. O que é um crítico? Às vezes a gente fala tanto de crítica, de criticar, e o que é um crítico, né? O crítico é o que julga, faz apreciação e faz análise. A crítica é opinião ou juízo de valor. Pensar de modo crítico envolve uma observação inicial, seguida por um julgamento diante de um cenário ao qual se depara. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Será que esse crítico que vai conversar com o primeiro diálogo com Kardec, será que ele sabe o que ele vai falar? Será que ele tem ciência de tudo aquilo? Porque, olha, é um crítico, vai julgar. Então, vamos ver o que acontece? Vamos lá junto. Nós vamos denominar o crítico como um visitante. E aqui, ele diz o seguinte: confesso-vos, caro Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. Persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginária, entretanto, eu me curvaria diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, desejo merecer-vos a permissão de assistir somente a uma de suas experiências para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. E essa frase que ele colocou aqui, que eu achei interessante, confesso-vos, caro Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, persuadido que estou de estes não terem senão uma existência imaginada, persuadido, ele diz que ele está convencido. Olha só como ele começa esse diálogo. Ele está convencido que essa existência seja imaginária. Então ele diz que ele se curvaria às evidências, se tivesse aquelas provas concretas, né? Então ele está dizendo assim para Allan Kardec: me convença. Olha a resposta de Kardec. Eu achei assim interessante para passar para vocês. Desde que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, vós a credes superior à de todos quantos não compartilham as vossas opiniões. Ele já está colocando que o visitante está acima das opiniões do pessoal que acredita, que ele diz que é imaginário, que ele já é convencido disso. Longe de mim o pensamento de duvidar do vosso talento e a pretensão de supor minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu seja iludido, e a vossa razão quem vô-lo diz. E não falemos mais disso. Olha, gente, amei a resposta de Kardec. Como diz, se você já está convencido que é imaginário, se você quer que eu te convença, como é que eu vou convencer uma pessoa que já está convencido? Gente, para pensar, né? Olha a resposta. Aí o visitante continua. Entretanto, se conseguisseis, gente, é umas palavras que eu preciso dar uma engasgada, tá? Convencer-me, conhecido que sou como antagonista. Gente, o antagonista é o do contra, é o adversário, presta lá. Das vossas ideias, isto seria um milagre eminentemente favorável à causa que defendeis. Olha só como ele está jogando. Se você me convencer, eu vou te defender. Olha só. Allan Kardec responde: lamento, caro senhor, porém não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que uma ou duas sessões bastariam para adquirir desconvecção? Olha só o que Allan Kardec coloca. E tem mais. Continua ele. Seria realmente um verdadeiro prodígio
precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido. Isso Allan Kardec respondendo. O que prova que não cheguei a esse estado inconsideradamente. Além disso, não realizo sessões públicas e parece-me que vos enganaste sobre o fim das nossas reuniões. Visto não fazermos experiências com o fito de satisfazer a curiosidade de ninguém. Então, ele está informando que ele está mal informado. Não é? Ele está informando que ele está mal informado. Ele está informando a seriedade com que Allan Kardec colocou a doutrina espírita a público, com convicção, com observação, com método científico. Olha que maravilha. Vamos continuar mais um pouquinho a resposta do nosso visitante. Não procurais, pois, fazer prosélitos. Eu fui ver o que é prosélitos. Pessoa que foi atraída ou convencida ou se converteu para alguma religião, ou que queira converter, ou que queira convencer alguém. Então ele pergunta, não procurais, pois, fazer prosélitos, ou que? Convencer as pessoas? Envolver as pessoas? Allan Kardec responde, para que buscarmos fazermos prosélitos quando não o quereis ser? Para que eu vou querer convencer uma pessoa quando uma pessoa já está convencida de que não acredita? Olha só. Aí Kardec, com aquele jeito sutil dele, responde, não pretendo forçar convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e dão-me a honra de pedir-me esclarecimentos, folgo e cumpro um dever respondendo-lhes nos limites dos meus conhecimentos. Não tento um passo para delas arredá-los, atento que é grande o número dos que se mostram bem dispostos, para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que o não estão. Então, o que ele diz aqui, resumidamente, é que ele respeita, que ele não vai tirar a pessoa daquilo que está convencido para tentar convencê-lo. Que é muito mais válido você apresentar para aqueles que estão abertos para conhecimento, que estão abertos para receber, do que aqueles que não estão. Olha só que maravilha. E ele responde, continuando Kardec. Estou certo de que, diante dos fatos, a convicção há de vir, mais tarde ou mais cedo, e os incrédulos hão de ser arrastados pela torrente. Por ora, alguns partidários, de mais ou de menos, nada alteram na pesagem, pelo que nunca me vereis incomodado para atrair às nossas ideias aqueles que, como vós, sabem as razões que têm para fugir delas. Olha, gente, foi uma resposta e tanto. Lógico. E isso não é só para Allan Kardec, o plano espiritual também. Para que nós vamos buscar uma pessoa, como já disse lá na primeira pergunta, já está convencido que é imaginar. Tenta me convencer. Como vou tentar convencer uma pessoa que já está convencida que não acredita? É antagonista. Então ele está explicando que vamos respeitar as pessoas, mas também vamos dar maior atenção, muito mais a maior atenção para aqueles que querem conhecer e querem participar. Maravilha! Aí, mais uma vez, o nosso visitante está lá. Há mais interesses em convencer-me de que supondes. Permitis que me explique com franqueza e prometeis-me não ver ofensa alguma nas minhas palavras? São as minhas ideias sobre a coisa em si, e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa em participar, posso respeitar a pessoa sem participar das suas opiniões. O visitante está falando que ele
não estava querendo ofender Kardec, né? Não queria ofender, mas ele não aceita as ideias, mas respeita ele. Kardec, como sempre, responde: o Espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a me não ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado, mas não irei além. Quanto a mim, antes quero que os outros fiquem com os defeitos do que compartilhem deles. Olha só. Vedes por isso que o Espiritismo já serve para alguma coisa. Já vos disse, Senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adotar a minha opinião. Respeito a vossa, se é sincera, como desejo que respeitais a minha resposta. Acreditando ser o Espiritismo um sonho sem sentido, dissestes, sem dúvida, vindo à minha casa: vou ver um louco. Confessai-o francamente, pois com isso não me escandalizarei. Todos os espíritas são loucos. É coisa sabida. Pois bem, se julgais assim, eu tenho escrúpulo de transmitir-vos a minha enfermidade mental. E causa-me espanto ver-vos com tal pensamento, buscar uma convicção que vos vai colocar no número dos loucos. Se já estáis persuadido de que não conseguiremos convencer-vos, o passo que destes é inútil, visto que só terá por fim a curiosidade. Abreviemos, pois, por favor, porque me falta tempo para perder sem conversações e sem objeto. Olha a resposta de Kardec. O crítico já quis rebater assim de prontidão. Pensa comigo, um crítico recebeu uma resposta dessa. Mas nós vamos ver a resposta do crítico no nosso próximo encontro em O que é o Espiritismo. Por enquanto, vamos refletindo as respostas de Kardec, que ela serve muito para nós. Digamos assim, esse diálogo filosófico entre ele e o crítico é de grande ensinamento, não é? Um beijo no coração de todos e até o próximo que é o Espiritismo, e que a paz esteja no coração de todos vocês. Até a próxima!